O Brasil contabiliza quase 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus tratos, sob tutela de organizações não governamentais e grupos de protetores, de acordo com números atualizados pelo Instituto PET Brasil. No último mês de agosto de 2022, 96% são cães e 4% são gatos. Aqui no estado de São Paulo, no ano de 2021, a Assembleia Legislativa criou a campanha Dezembro Verde. A iniciativa dos deputados estaduais combate o abandono de animais e tem como principais objetivos conscientizar a população sobre a guarda responsável, o apoio às atividades como feiras de adoção e o estímulo à castração de cães e gatos. Para discutir esse tema dos seres que fazem parte cada vez mais das nossas vidas e da sociedade, afinal de contas se tornam membros das famílias. Recebemos aqui no nosso estúdio a médica veterinária Gabriela Giraldi e a advogada Antília Reis, que vai participar com a gente por Zoom. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vai entrar a doutora Antília para falar com a gente também. Olá, doutora. Olá, tudo bem? Como vai, Ilka? Prazer em estar aqui. O prazer é todo nosso. Então eu começo perguntando para a senhora, o aumento desse número de animais abandonados está ligado muito a essa questão econômica pela qual passa o país hoje ou é muito mais cultural? Eu acredito que é muito mais cultural. A gente sempre teve um nível de abandono muito grande e infelizmente em dezembro, até por conta das férias, esse aumento de animais abandonados é muito maior, é bastante significativo. As pessoas vão viajar então e acabam deixando o bicho, abandonando mesmo, e para buscar ali na volta, ou nem isso acontece? Tem situações que a pessoa deixa na casa e não está muito preocupado nem com alimentação, nem com água, nem abrigo, e outras situações abandonam na rua mesmo. É muito difícil, né, essa situação. Agora, doutora Antília, neste caso, por exemplo, se a gente sabe de um vizinho que foi viajar, que deixou um animal em casa, ali sem alimentação, sem cuidados, como que a gente faz para denunciar? Hoje em dia temos a delegacia virtual, que é o DEPA, então a pessoa pode procurar pela internet DEPA e fazer a denúncia. Contudo, em alguns casos, o animal corre risco de vida, ele não vai suportar. Às vezes o animal está sem água, sem comida ou debaixo de altas temperaturas por causa do calor, então há o crime de flagrante. Havendo o crime de flagrante, tem que ligar para o 190, que a autoridade policial pode entrar no domicílio. Não existe violabilidade de domicílio quando tem crime flagrante. Para isso, você precisa ter uma veterinária que dê um laudo que o animal estava com risco de vida. Sempre para maus tratos, o que vai contar é um laudo de um veterinário. O veterinário é muito importante, que ele que vai dizer que o animal estava em maus tratos. Existem vários tipos de maus tratos que depois eu vou explicar. E fazer o boletim de ocorrência. É muito importante que quem vê uma situação dessa não se cale, porque às vezes o trâmite de um boletim de ocorrência virtual não dá tempo para salvar a vida do animal. Então, quem vê qualquer tipo de situação tem que ligar para o 190. E caso a viatura do 190, que isso acontece, se negar a cobrir a ocorrência, tem que pegar qual é o nome do policial e ligar para a corregedoria da Polícia Militar. Sim. Agora, doutora Gabriela, eu já presenciei, por exemplo, pessoas estranhas que viram animais ali que foram abandonados, e aí elas levaram até um veterinário para cuidar do bichinho, mas ela não pode cuidar desse animal. A partir dali, como que funciona? Então, a responsabilidade civil e criminal, a partir do momento que você resgata esse animal, é da pessoa que foi o tutor desse animal. Ou então a pessoa que resgatou. Exatamente. Todos os dias aparece na nossa clínica a gente pedindo ajuda, a gente, olha, eu acabei de pegar na rua e entrega para nós. Eu não tenho como absorver, eu não tenho espaço, nem a vigilância sanitária me permite que eu fique com animais na clínica sem tutor, né? Então, é o que eu sempre digo, você precisa cuidar. Eu posso ajudar, reduzir valores, verificar a saúde desse animal, proporcionar nas mídias sociais a tentativa de adoção responsável, mas muitas vezes eles falam assim,
Que ONG que vai resgatar? Que ONG que eu ligo? As ONGs estão lotadas de animais. Sim. Elas vivem de doações. Com a pandemia, as doações reduziram muito. Então, todas estão passando por muita dificuldade financeira também. Então, elas não conseguem absorver. Elas vão absorver aquele animal que realmente está em risco iminente de vida, está muito debilitado, fraturado, enfim. Esses elas vão realmente pegar. Agora, se já pegou, se você está na tutela desse animal, assim, você tem que ter essa preocupação de que você é responsável por aquela vida dali para frente. Sim, então mesmo que você não consiga ficar com esse animal por um bom tempo, que você vai colocar para adoção, a partir do momento que você pegou ali para cuidar, para levar em um médico veterinário, a responsabilidade é sua, até porque o animal é irracional, né? Sim. Agora a senhora citou algo muito importante, que é a adoção responsável. É um tema que a gente tem ouvido falar bastante. A senhora explica para quem está em casa o que é a adoção responsável? A gente viu muito na pandemia as pessoas ficando em casa ou muito sozinhas, e aí aumentou muito o número de animais adotados. Mas a pessoa tem que entender que o animal tem custo, que você precisa ter tempo, que você precisa ter condições financeiras e estrutura emocional para poder respaldar esse animal. Não dá para falar, eu vou mudar de casa e você abandona ou devolve para a ONG, porque numa situações que a ONG acompanha essa adoção, até para ver até a questão da responsabilidade, às vezes ela retoma e ela pega esse animal de volta. Né? Então você tem que pensar o seguinte, esse animal vai viver na sua vida pelo menos por 16 anos. Você tem estrutura para ter um acompanhamento ou uma tutela de um animal por 16 anos? Você pretende viajar? Você pretende mudar de casa? Você pretende mudar de país? Esse animal cabe dentro dessa estrutura ou não? Então não pode muito pela emoção, você tem que juntar não só a parte emocional, mas toda a estrutura da sua vida para ver se cabe ou não. Sim. É como, eu engravidei, eu vou doar. Eu vou mudar de casa, eu vou doar. Eu moro numa casa alugada, para onde eu vou não permite animal. Então você não vai para essa casa, você vai para uma outra que permita. Sim. E tudo isso é adoção responsável. É porque a partir do momento da adoção é importante que a pessoa tenha ciência de que aquele animal ele passa a fazer parte da família, né? Sim. E a senhora citou uma palavra muito boa, que é a questão de por exemplo, a engravidez. É que se você tem um filho, você não vai deixar o seu filho porque na casa nova que você vai, por exemplo, ou na viagem, o teu filho ali não se enquadra. Com o animal, infelizmente, as pessoas acabam pensando assim e de maneira muito errônea, né? É verdade. Agora, doutora Antília, eu vou perguntar para a senhora o que caracteriza os maus tratos, além do abandono? Sim, é muito importante, né, a pessoa, ela pensar nas 5 liberdades, que liberdade, ele tem que estar livre de fome e sede. Animal que está com fome e sede está em maus tratos. Então é muito comum agora, como a doutora falou, as famílias viajarem e acharem que do Natal ao Ano Novo, ou no final de semana prolongado, vai deixar comida e água, e que isso o animal está cuidado. Não pode, isso é proibido, isso é considerado maus tratos. Ele tem que estar livre de desconforto. Animal acorrentado, as pessoas não sabem, animal acorrentado, ele está em maus tratos, livre de dor, ferimentos e doenças. Você tem um animal, ele está doente, você tem que levar ele para fazer um tratamento veterinário. Não existe você ter um animal e falar, ele está doente, ele está com câncer, ele está precisando de remédio, está com bicheira e não tem o dinheiro para tratar. Isso é maus tratos. Os animais têm que ter um tratamento veterinário, têm que estar livres de dor, ferimentos e doenças. Eles têm que têm que ter liberdade para expressar o comportamento normal. Tem pessoas que amordaçam os cachorros, tem pessoas que amarram as patas, parece incrível, mas isso acontece. E eles têm que estar livres de medo e angústia. São cachorros que geralmente apanham muito, então essas são as 5 liberdades. E tem um decreto de 1934, por incrível que pareça, é da era Getúlio Vargas, as pessoas podem procurar na internet, decreto de 34, maus tratos, que ele tem mais de 40 verbos que explicam o que é maus tratos. O maus tratos, né, ele não é só bater, né? As pessoas têm que saber que ter um cachorrinho que você coloca na área de serviço ou no terraço minúsculo do apartamento, sujeito às intempéries, é maus tratos também. Sim, é complicado. Só complementando, né, a doutora, a questão do tempo, né? Tem muitas pessoas que têm um quintal e colocam uma casinha de plástico como uma proteção de abrigo de sol. Isso nunca vai ser uma proteção.
Vai gerar até Isso mais também, calor, né? que a doutora acabou não comentando, mas a questão do abrigo desse animal contra tanto sol, contra chuva, frio, ele é muito importante também. Sim, e muitos animais eles acabam tendo até doenças, né? Animais domésticos acabam tendo doenças por conta dessa negligência mesmo, né? De muitas pessoas acharem que uma casinha de plástico ali, eu vejo muita gente também dando resto de comida, nossa, do humano para o animal, e isso não faz bem para a saúde do animal. Eu acredito que isso também seja uma forma de maltrato, né? Muitos produtos veterinários são feitos para agradar o tutor e não o animal. É verdade. Então hoje a gente está vendo assim, vinho para cachorro, cerveja para cachorro, sorvete para cachorro, porque a pessoa quer tomar o vinho dela e quer que o animal acompanhe ela tomando o vinho pet. O que a gente tem visto é um nível de alto de colesterol e triglicéridos que a gente não via antigamente. Nossa. A gente está vendo níveis de pancreatite muito grande, que é uma doença muito voltada às condições alimentares, e um nível de obesidade também muito grande. Exatamente pelo aumento dos petiscos, o aumento dessas comidas que não são nutricionalmente completas para você dar para o animal. Sim. A senhora queria fazer um comentário, doutora? Gostaria de complementar, nessa época, Ilka, o que a gente muito vê no calor, no sol, isso a doutora vai poder me complementar na parte funcional dos animais, mas as pessoas correndo com os animais, né? A patinha deles é super sensível no sol escaldante, então ele está correndo, ele está fazendo esporte, ele acha que o cachorro também tem que ir no sol a pino, deixar os cachorros dentro do carro com o vidro fechado ou minimamente fechado, porque isso tem um gás carbônico que ele pode morrer. Eu gostaria que a doutora especificasse essa parte funcional, mas isso é maus tratos. Passear com o cachorro em horário de pico de sol é maus tratos. Ela vai explicar sobre as patinhas e deixar no carro. Inclusive, se vê um cachorro dentro do carro, você pode quebrar o vidro do carro, chamar a polícia, porque está em crime de flagrante salvar o animal. É importante a doutora falar essa parte, porque as pessoas acham, eu tô correndo, eu tô andando, eu tô aguentando o sol, muitas vezes eu já vi isso, tudo bem, mas a patinha dele é diferente, ela fica muitas vezes toda queimada no asfalto. Sim. E o cachorro fica sem poder respirar no carro. Então, gostaria que a doutora também explicasse, porque agora no verão é um sem fim dessas denúncias, Ilka. É complicado, né, doutora? A gente até viu um caso recentemente de uma família aqui de São Paulo que viajou para Santa Catarina, se não me engano, e deixou a cachorrinha no carro, e aí o vidro do carro foi até quebrado, né? E a pessoa, mas eu não pensei que pudesse acontecer isso, eu entrei para almoçar, acabei esquecendo. Isso não pode acontecer, né? O animal não é um objeto. Não, infelizmente acontece com bastante frequência. O que a doutora comentou realmente acontece porque o animal, ele perde o calor, ele não transpira. Nem o cachorro, nem o gato. Ele perde o calor pelos coxins, que é pela patinha, e pela respiração, pela boca. Então você imagina um chão que já está muito quente, a temperatura corpórea dele vai subir muito, ele não consegue trocar essa ventilação, não acontece. Então você tem uma doença muito comum no verão que chama hipertermia. A temperatura do corpo do animal é em torno de 38,2 a 39,3. Ela chega a 42, 43 graus. Nossa. E o animal morre porque dá uma desnaturação proteica. Todas as proteínas do corpo, elas quelam. E é uma doença de emergência. Então, quando o animal, principalmente os braquiocefálicos, quem são? Boxer, bulldog, shih tzu, lhasa, os staffs, que são animais que têm focinho curto, esses já têm a dificuldade natural de trocar a respiração. Então, a gente tem essa patologia muito recorrente. Tem que levar para o veterinário na hora e você corre o risco de perder o animal, principalmente por insuficiência renal aguda. Nossa. Na questão da pata e da temperatura, para você poder saber se o animal está apto, né, a estar naquele piso, você tem que colocar essa parte da sua mão no chão pelo menos por 30, 40 segundos e ver se você suporta. As pessoas que vão correr com os animais, elas esquecem que elas estão com tênis. Sim. Elas esquecem que elas transpiram. Elas estão muitas vezes levando uma garrafinha de água e elas não estão preocupadas se o animal está tendo esse tipo de cuidado ou não. O animal que está em constante salivação, ele está com uma temperatura corpórea muito grande. Então você precisa resfriar esse animal, seja jogando água gelada na boca e nos coxins e nas patas, porque é onde você vai ajudar essa troca de temperatura. As pessoas querem ficar com corpos bons para o verão e acabam realmente levando os seus pets. E isso a gente fala muito. Outra coisa que a gente fala muito é, filhote não pode correr.
Filhote não tem desenvolvimento de musculatura nem óssea para correr. Então, o animal só pode começar a pensar em te acompanhar correndo como exercício físico a partir de 1 ano de idade. Sim. E a gente vê muito filhote de golden, muito filhote de raças de grande porte acompanhando seus tutores em corridas. Isso também acaba sendo maus tratos. E é interessante que a senhora citou sobre algumas raças, essas principalmente de focinho curto, são muito bonitinhos, são muito fofinhos, mas muitas pessoas compram, porque a maioria desses animais são comprados, compram esses animais sem entender que ele precisa talvez de alguns cuidados especiais ali durante a vida, e aí acaba acontecendo isso, né? A gente vê animal que não tem suporte para correr correndo, a gente vê animal acaba ficando desidratado. Existem hoje toalhas que gelam o corpo do animal, porque você não pode manter esse animal sob efeito de ventilador, porque senão você vai ressecar a córnea do olho desse animal e ainda causa uma úlcera. A tendência do animal é procurar ambiente frio, ou procurar um ambiente que está mais ventilado. E aí vai para o ventilador, ou vai andar de carro e abre o vidro e deixa aquele animal tomando aquele vento, você vai fazer uma úlcera de córnea também. Então, tem que pensar aqui. Eu sempre digo o seguinte, qual é a raça ideal para mim? Procura entender, estuda. Se não for um SRD, um sem raça definida, procura entender se essa raça, se as características dessa raça estão de acordo com você. Por exemplo, um golden. É difícil você manter um golden dentro de um apartamento, é um cachorro agitado. Ou, por exemplo, acabei de esquecer o nome de uma outra raça que é de pastoreio também, que as pessoas estão comprando bastante agora. Sim. É um animal que vai precisar de espaço. Se você quer manter em apartamento, então que você proponha 3 vezes passeio para ele por dia, porque ele vai acabar com o seu apartamento inteiro. Não é um apartamento de senhoras, não é um apartamento de gente mais idosa, porque ele demanda de energia. Então, tudo isso você tem que ponderar e entender. Pôr na balança, né? Agora, doutora, eu pergunto para a senhora, os maus tratos causam, além de males físicos para os animais, também problemas psicológicos e traumas, né? A senhora pode citar para a gente? Diversos, né? As pessoas hoje agridem, né? Então você vê, quando você vai passar a mão no animal, você está passeando, ai, que fofinho, vou passar a mão. E ele já abaixa, esse animal apanha. Vassoura. Às vezes a pessoa realmente tira a comida, tira a água, você não vai oferecer, ou fecha a boca do animal, e a gente ainda tem que falar de estupro. Nossa. Né? A gente tem esse problema muito grande. Existe muito isso em questão, a gente vê em interiores onde, não sei se com cachorro, com gato, a gente não entende a cabeça do ser humano, né? Mas houve-se até piadas, né, sobre isso, doutoras, de pessoas que têm uma iniciação ali sexual com um animal e as pessoas falam isso como se fosse algo normal e não é, na verdade é um crime, né? E está causando traumas e problemas para esse animal e também para a pessoa, né? Com certeza. E tem que se tratar dessa pessoa. Doutora Antília, a gente tem casos assim, zoofilia, né? De denúncias de zoofilia? Sim. Em primeiro lugar, essas pessoas são doentes, né? Uma Sim. pessoa que faz isso, ou que acha isso normal, para mim, ela já tem um problema de desvio comportamental grave, né? Isso que você falou do comportamento dos animais, tem agora... uma área da medicina veterinária, que é a etologia, que é o estudo comportamental dos animais. Inclusive, tem uma lei que a casa de vocês aprovou, chamada Lei Sara, que foi de um caso que eu atuei, onde o cachorrinho tomou 17 murros e ele ficou traumatizado. E nós comprovamos, através da etologia, do estudo comportamental, que os traumas dele iam ser para o resto da vida. E aí foi sancionada a Lei Sara, onde ela diz que quem comete crime de maus tratos não pode ter um outro animal. Infelizmente, zoofilia não é considerado crime, mas é considerado maus tratos. Nós temos que criminalizar esse tipo de comportamento. Sim. A pessoa que faz isso, eu entendo que é uma pessoa com distúrbios psiquiátricos importantes, severos, e há que se falar, Ilka, sobre a teoria do link. Tudo que é relacionado a você eu sei que conhece, mas talvez o público não conheça, é um estudo feito pelo FBI, onde todos os crimes contra humanos de maior nível de grau de tortura,
de agressão, de violência, esses criminosos, o primeiro ato de violência que eles tiveram foram com os animais. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a pessoa acha bonitinho maltratar o animal. Ah, é criança, não sabe o que está fazendo. A teoria do Link, ela comprova que o primeiro ato contra os vulneráveis é contra o animal, depois passa para a criança, sim, passa para os gordos, passa a ter racismo, idosos, mulheres. Então, a zoofilia é da mesma forma. O cara que comete maus tratos, né, que é um desvio comportamental contra um animal, ele faz coisas piores contra menores, crianças, idosos, adultos, mulheres. Então, é um alerta. Sim. O maltrato animal não é brincadeira, gente. Por isso, aqui na Alesp, no ano de 2021, foi instituída por meio de lei a campanha Dezembro Verde. Eu vou pedir para a senhora, doutora Antília, falar um pouco da importância dessas legislações que combatem o maltrato animal. É muito importante, né? Porque muitas vezes, eu sempre falo, as pessoas falam, nossa, mas você é advogada ativista que defende os animais, e por que não consegue solucionar? Por que demora para aprender? Nós operamos das leis. Então, se nós não tivermos quem legisle, não temos como nós atuarmos. Então, é muito importante a legislação, como eu falei, que saiu aí da casa da Lei Sara. Tem agora um projeto de lei que está para o governador sancionar, que é a respeito de educação, né, para as crianças nas escolas de ensino fundamental, para falar sobre posse responsável, sobre maus tratos, sobre abandono. Tem muita gente que não sabe que o abandono é maus tratos, tem muita gente que não sabe o que é posse responsável. Então, a legislação é onde tudo começa, né? A gente só pode operar o direito, juízes, promotores, delegados, advogados, se tiver uma legislação que nos dê meios de fazer isso, porque senão se torna muito difícil. Então, é muito importante ter o Dezembro Verde, ter programas como o seu, que você é sempre muito sagaz nas suas respostas e perguntas, porque nós temos que informar as pessoas, nós temos que ensinar. As pessoas, muitas vezes, não agem porque não sabem que podem agir, por total ignorância. Então, é muito importante rede social, programas como o seu, para que a gente possa ensinar, como esse projeto de lei que está só faltando agora o governador que saiu da casa, o governador sancionar. Com certeza, e algo muito interessante que a doutora Antília citou, doutora Gabriela, é sobre essa questão da educação mesmo, né? Muitas vezes a gente vê crianças maltratando, principalmente animais domésticos, né? Gato ali, cachorro, que são os mais comuns aqui no Brasil, e as pessoas acham bonitinho, e aí não punem a criança ou não chamam a atenção da criança. Essa questão de trazer a educação e de mostrar para a criança, porque ali um dia vai se tornar um adulto, que o animal é um ser importante, que sente dor e que tem sentimentos, é ideal, né? É ideal. Eu faço um projeto que eu levo cachorros e gatos em escolas. Então é interessante que algumas escolas abrem essas portas. Então, e a gente vê nitidamente que tem crianças que a mãe já passou o medo pelo animal, elas não conseguem chegar perto do animal. Então eu acabo fazendo um trabalho de formiguinha e que eu vou trazendo essas questões. Então a gente fala, olha, você tem unha, tem dor. Então a gente fala de escovar dente. Eu vou trazendo essa relação de dói quando a gente aperta a sua mãozinha? Dói, então dói também neles. Né? Então eu faço esse trabalho de formiguinha. Eu acho que, como veterinária e pedagoga de primeira formação, eu acho que eu faço o meu mundinho. Eu faço o que eu consigo. Sim. E eu consegui já entrar em 3, 4 escolas assim. Assim como a gente fala sobre adoção de animais. Então, 10% dos animais negros, pretos, são adotados. Apenas 10%. Então, a gente adote um pretinho. Então, já levei camisetas brancas, que a criança com guache preto põe a mãozinha e coloca, adote um pretinho. Já fiz o inverso de camisetas pretas com guache branco. Legal. Adote um branquinho. Para que a gente consiga entender que o preconceito também vem da adoção. Sim. Né? Então, a gente consegue... Escolas, eu acho que estão trazendo essa pauta muito mais no dia a dia. A gente vê essa preocupação e eu acho que veterinários e biólogos e protetores também vão fazendo isso através das feiras de adoção e tudo mais. Cada um fazendo um pouquinho, assim como o teu programa, a gente chega, pelo menos, em algumas pessoas que vão mudar esse mundo, né?
Com certeza. Hoje no Alesp Cidadania nós estamos falando sobre cuidados e maltratos animais. A gente vai chamar um breve intervalo e voltamos em breve. Voltamos para o segundo bloco do Alesp Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre maus tratos e cuidados animais. Aqui conosco no estúdio nós temos a médica veterinária Gabriela Giraldi e a participação da advogada Antília Reis por Zoom. Doutora, a senhora estava falando agora no intervalo com a gente sobre casos de maus tratos que a senhora atende na sua clínica. Pode citar algum para a gente? O último, que foi muito grave, foi o irmão de uma senhora foi levar animal para tosar. Fazia mais de um ano que esse animal não tosava. Então ela não tinha pata. Era um bloco de pelos no corpo inteiro, não enxergava. E esse pelo foi dando tanto nó que a pata da frente quase foi decepada. Nossa. E ela tinha vindo uma vez anterior, também depois de um tempo, e eu sabia que tinha um poodle ali. E aí eu falei para esse tutor, eu tive que sedar esse animal para poder tosar. Fui todo acompanhado por vídeo, inclusive está no meu canal no YouTube, Dicas da Veveta. Esse caso eu até pedi vaquinha, porque eu gastei mais de R$8.000 com esses dois animais, que eu fiz mais ou menos 5 cirurgias em cada um deles, para poder reabilitá-los. E aí, ele não queria dar esse animal. Eu falei assim, ou você dá, ou eu chamo a polícia, não vai ter meio termo. Conclusão, a polícia veio, 3 carros de polícia vieram. E quando ela viu que essa situação estava vindo, essa senhora veio até mim. O que eu vi? Ela tinha uma doença psicológica muito grande, porque ela tinha a mesma sujeira que os animais tinham. Ela tinha aquelas sujeiras grossas nas mãos, e ela dizia que ela cuidava de uma mãe que era cadeirante. Aquilo me assustou, porque eu falei, meu Deus, se o cachorro está assim, se a senhora que anda está assim, como deve estar essa cadeirante, essa idosa? Conclusão, eu conseguia pegar esses animais, a policial fez com que ela assinasse um termo de doação, porque eu falei, ou a senhora doa, né, ou a gente vai ter um problema, porque eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência contra a senhora. Sim. E tudo mais. Eu consegui salvar essas 2 vidas, mas eu não consigo fazer com que ela não tenha mais animais, que ela não adquira mais esses animais. Na verdade, eu gostaria muito que a gente tivesse algum tipo de ONG, instituição não governamental, que fizesse um acompanhamento das pessoas que são acumuladoras de animais, das pessoas que têm esses problemas psicológicos. Já tive cliente que falou assim, eu fiquei nervosa, eu joguei meu cachorro na parede. Gente. E o cachorro vem com uma sequela neurológica enorme. Se não morrer, né? Não, um morreu, era um filhote, porque estava latindo, ela estava incomodada, ela jogou na parede, era um Spitz. Que mais ou menos custa em torno de R$8 a R$10.000. Então a pessoa se presta a comprar um animal nesse preço e ela joga na parede. É absurdo, né? Doutora Antília, a senhora também trabalha com casos, né, assim. Tem algum que a senhora também pode citar pra gente? São casos assustadores, esse que a doutora Gabriela citou. Assustadores, mas, doutora, se permite eu complementar, existe a Lei SARA, né, que é uma lei estadual, que fala que se a pessoa ela responde por maus tratos, ela não pode ter outros animais, porque um dos problemas, então, eu falo, não faça acordos quando você vê maus tratos, não basta só pegar aquele animal, porque ele vai ter um outro e vai continuar cometendo maus tratos. Então você tem que realmente fazer o boletim de ocorrência, porque ela tem que ser punida pelos maus tratos. E, mais uma vez, o que eu falei da teoria do link ficou comprovado aí, que ela maltratava os animais e ela estava cuidando de uma mãe que, com certeza, se tivesse ido para o Ministério Público do Idoso, teria pegado maus tratos também. É muito importante agora a gente falar que a pessoa que maltrata os animais, Ilka, não são casos isolados. Ele vai maltratar, aí você vai tirar esse animal e ele vai continuar maltratando. Por isso que eu tive uma pequena participação nessa Lei SARA, que foi um caso que eu atuei, e na época o deputado estadual Orlando Morando me chamou, que não adianta só você tirar a guarda, né, do animal. Ele não pode ter outros, porque ele vai insistir no erro. E agora, no final do ano, a gente tem que explicar para as pessoas como denunciar abandono. Abandono é crime.
de maus tratos, e artigo 164 do Código Penal também prevê. Então, quando você vê um carro ou alguém largando um animal, você filma a placa do carro, você filma o ato, ou se você não tiver como filmar, anota a chapa do carro e pode fazer o boletim de ocorrência pelo DEPA, ou então, se puder, pressione essa pessoa, siga essa pessoa para ver até onde ela vai, para você poder chamar a polícia, porque ele vai estar em maus tratos. Então, se ele abandona um animal aqui na avenida, você consegue anotar a placa e você seguir, porque muitas vezes a pessoa fica na dúvida cruel, salvo o animal ou vou atrás da pessoa, do criminoso. Tente impedir que ele se evada, porque se você chamar a polícia ou você ligar para o 90 e passar a placa, ele está em crime de maus tratos, e agora com a lei sanção, que aumentou as penas, ele pode ser preso em flagrante. Porque antigamente, antes da lei sanção, as penas eram inócuas de 3 a 6 meses, que isso vai dar um acordo, né? A lei 9.099 faz uma transação penal. Agora, com a lei sanção, infelizmente só para cães e gatos, mas já é um avanço, elas aumentaram para 2 a 5 anos. A partir de 4 anos, não existe transação penal. Então, é muito importante que se denuncie, porque hoje em dia nós temos mecanismos um pouquinho melhores, né, mas ainda faltam legislações e políticas públicas para que os criminosos sejam punidos. Mas se não há denúncia, não há punição e há repetição de crimes de maus tratos. Outra coisa que a gente está pegando muito é os animais tendo consumo por abuso de drogas. Nossa. Então, a gente pega muito animal que vem em estado de torpor, porque pegou uma droga do tutor. E uma outra situação que, inclusive, já tem necrópsia pós-mortem para comprovação, é quando o casal está se separando e, para lesionar a outra parte, envenena o animal. O animal. Infelizmente, né, a gente vê pessoas fazendo isso com os próprios filhos, com os animais a gente não pode duvidar de nada, né? É uma tristeza. E eu quero aproveitar que a senhora tinha falado sobre essa questão de adoção e de compra de animal. A gente sabe que tem muitos animais aí que são comprados e são animais caríssimos, né? Valem ali o valor de uma joia. E mesmo assim a gente tem muitos animais abandonados todos os dias. Eu acredito aí que a fila de adoção seja enorme. Os abrigos mesmo, como a doutora citou, estão super lotados. Muitas vezes não conseguem mais ajudar outros animais até por conta disso. Como que a gente pode mudar a cabeça das pessoas? Eu não sei se é certo ou errado comprar um animal. O que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que para começar a castração, para mim, teria que ser compulsória. Né? Eu acho que criador tinha que pagar imposto e tinha que ser acompanhado por vigilância, pela CRMV, que seja, para poder realmente ver essas questões. A gente sempre enxuga gelo e as ONGs sempre vão enxugar gelo. Então, se você entender que uma gata, enquanto ela não tiver prenha, ela vai ficar ciclando, chamando o macho durante o verão inteiro. Então, se a gente tiver 6 meses de verão, ela vai estar 6 meses no cio até emprenhar. Sim. Uma gestação é em torno de 64 dias. Então, ela pode ter vários ciclos de gravidez por ano, pelo menos 3. Sim. Né? E para você falar em adoção, você tem que entender que esse animal já passou por algum tipo de maus tratos. Sim. Ou ele foi da rua. Porque, veja, o animal na rua, ele não sabe se você vai dar um carinho, ou se você vai dar um tapa, ou se você vai dar um chute. Então, ele já tem um certo medo da pessoa que vai pegar. Quando essa pessoa resgata esse animal, ele começa a receber carinho, ele faz um elo de ligação com essa pessoa extremamente grande. Ele vai olhar como se fosse a maior maravilha do mundo. E então essa pessoa já seria o segundo passo, por quê? Ele é um tutor, um lar temporário ou uma ONG. A partir dali, ele vai para uma terceira pessoa. Então, ele já se sente abandonado pela segunda vez. Então, a pessoa que vai adotar um animal, que ele vem de 2 anos para frente, tem que entender que ele vai ser um animal que já passou por etapas que são chatas, de xixi, cocô, estragar as casas, comer as coisas e tudo mais, mas é um animal extremamente grato. Então, você tem que ter um outro tipo de paciência, mas uma disponibilidade para isso.
Sim. Né? E, de novo, entender se ele cabe dentro da sua vida. Toda ONG que conhece o animal, ela não vai pegar esse animal e te doar no dia seguinte. Ela vai entender quem é esse animal, qual é o nível de maus tratos que esse animal tem, qual é o nível de vida que esse animal tem. Para você poder verificar qual é o tipo de tutor, qual é a característica desse tutor que você pode doar. Eu queria contar uma história de uma ONG que pegou um animal em rua que estava com a boca muito estragada, de uma pessoa que era deficiente visual total. E levou para mim. Essa cadela era extremamente agressiva. E a gente conseguiu limpar os dentes dela e tudo mais. E a ONG não queria devolver esse animal para esse tutor. Sim. E eu disse que eu só devolveria se fosse para mesmo que era um morador em situação de rua, ele era um morador em situação de rua e deficiente visual. Porque eu falei, essa cadela é os olhos e a proteção dessa pessoa. Sim. Ela é agressiva assim porque ela precisa proteger esse tutor dos maus tratos também da vida. Que ele pode né? sofrer. E aí as pessoas falam assim, mas os animais de morador em situação de rua, eles são maltratados? Muitas vezes não. Ele vai dividir a comida, ele vai dividir o abrigo, ele vai dividir muitas coisas que a pessoa que tem condições financeiras para isso e tempo não faz. Não faz, é verdade. Quando isso também tem, acho que um vídeo no meu canal. Ele chega para receber a cadela, você precisa ver o nível de amor que esse tutor tinha por essa cadela tinha por esse tutor. Sim. Esse morador em situação de rua já foi para a Bahia por vaquinha e levou a cadela junto com ele para visitar alguém da família e voltou. Então, os maus tratos, ele não está intimamente ligado com a condição financeira da pessoa. Sim. Né? Isso a gente precisa colocar muito em questão. Não adianta você tirar um cachorro na praia, gordinho, que entra na água, que está bem, e colocar ele dentro de uma sala de 3x3 com 25 animais. Isso é maus tratos. Esse animal na praia não está sofrendo maus tratos porque é um animal de vida livre. Sim. Né? Então, tem que pensar nesses acúmulos também de animais que querem colocar em um monte de situação que não está. Enfim, eu acho que é isso. Eu não sei se a doutora quer complementar alguma coisa. Doutora, por favor, doutora Antília. Infelizmente, maus tratos não tem condição social, né? E não tem cara. Quando você menos espera, você se depara com situações tristes, muito tristes. O que nós temos que pensar é que nós temos que denunciar, né? Nós temos que denunciar, usar os meios legais que nós temos e denunciar. E, infelizmente, tem muita má vontade, às vezes, quando você liga para 190, quando você vai numa delegacia, às vezes é falta de conhecimento. As pessoas têm que entender que lei para animais é igual para lei para humanos. Então, se é crime contra os animais, é um crime normal, porque muitas vezes eu recebo consultas de pessoas que ligam para o 190, vão na delegacia e as pessoas não dão a importância para o crime de maus tratos, porque tem crimes de humanos para apurar ou para diligenciar. Crime é crime para humanos e não humanos. O importante é você denunciar. E como denunciar? Você tem que fazer prova, né? A maior prova que eu sempre uso de maus tratos são os laudos veterinários, né? Sim. Porque um juiz, um delegado, um promotor, ele não tem o conhecimento técnico que um veterinário tem, como a doutora explicou aqui perfeitamente, sobre essas 5 liberdades que eu expliquei sobre os animais. Mas você tem que comprovar o que a pessoa está fazendo, que o animal ele está acorrentado, que o animal está preso num terraço, é muito comum ver isso. Agora acabou de morrer um, né? Que um braquicefálico, um bulldoguinho, que deixaram dias no terraço do apartamento e o cachorrinho morreu. É bom lembrar que o síndico responde por maus tratos junto com o tutor. Então, síndicos de condomínio, prestem atenção no que está acontecendo sobre sua administração, porque se tiver maus tratos de animais dentro do condomínio, você responderá junto com o autor do crime. Então, é bom diligenciar, abrir, facilitar para que as pessoas possam, no caso desse bulldog, socorrer os animais, porque os síndicos, eles estão respondendo junto com os maus tratos. Porque o que acontecia, Ilka, era que você não conseguia entrar dentro de um prédio, dentro de um condomínio, às vezes para fazer um resgate. Sim. Porque tinha toda aquela estrutura. Então, agora, com essa mudança, né? O síndico é obrigado a tomar atitudes. Muito bem. Doutora Antília, a gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas eu vou pedir então para a senhora citar. A gente tem aqui a Lei
número 9.605, é uma lei de 1998, que pune o abandono animal. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa legislação e sobre as punições para quem abandona e para quem maltrata os animais. Só cortou, a gente não está ouvindo. Desculpa, essa lei, para quem não quiser guardar o número da lei, é a lei de crimes ambientais, que fala sobre maus tratos. Então, quando você for falar sobre maus tratos, você não precisa lembrar o número da lei, você fala, é uma lei federal, é pelo Brasil inteiro, de crime de maus tratos. O seu artigo 32, ele fala de punição de maus tratos e tem o inciso com agravamento em caso de morte. Agora, é importante dizer que desde 2020, nós temos a lei sanção. A lei sanção, ela aumentou a dosagem, ela incluiu um aumento da pena. Então, era de 3 meses a 6 meses, e agora ela está de 2 a 5 anos, que aí vai sair da Lei 9.099, que faz a transação penal nos crimes ditos de menor potencial. Sim. Então, nós temos no Brasil inteiro a lei de crimes ambientais e nós temos a lei sanção, que ela aumentou a pena. Aumentando a pena, a punição é maior e dá para as pessoas serem presas em flagrante e dá para ela sair da transação penal, que é pagar uma cesta básica em caso de maus tratos. É importante dizer que os animais, eles são sujeitos de direito. Como sujeitos de direito, eles são únicos, indivíduos. Esse caso que a doutora falou, de 2 cachorros que ela salvou, se tivesse sido feito o boletim de ocorrência, seriam 2 crimes. A gente, quando fala de animais, eles são individualizados por serem sujeitos de direito, você soma os crimes por animal. Então, isso é muito importante dizer. Sim. Muito obrigada, então, doutora Antília. É bom realmente ter essas informações. E, doutora Gabriela, eu vou pedir para a senhora falar do seu canal Dicas da Veveta. O canal Dicas da Veveta são dicas curtas, são pílulas de dicas sobre, na verdade, a relação entre os pets e o tutor, né? Então, ali tem algumas coisas, tem alguns trabalhos de resgate que eu fiz e, enfim, é um canal que quem quiser seguir, eu acho que vale a pena. Estou sempre dando alguma dica por lá do trabalho que eu já faço. E é isso, tô nas redes sociais como Dicas da Veveta ou na Clínica Veterinária Cuidar. Muito bem, meninas, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação de vocês. É um tema muito importante, de fato. Então é isso, gente. Fica aí a importância da conscientização, de entender que o animal não é um objeto, que ele não pode ser maltratado e que ele não pode ser abandonado. Nós hoje falamos, então, sobre essa questão de cuidados e maus tratos animais. Voltamos em breve na programação da Lesp TV. Até mais!